pastor, mas eu passei por tantas coisas, por tanta dificuldade. Eu acabei de falar com um time ali de voluntários que tudo depende da perspectiva de que você está olhando. Amém? Se você continuar olhando apenas pela perspectiva da frustração, apenas por aquilo que não deu certo, você vai entrar no ano de 2025 com esse espírito. Mas a minha oração, cara, é para que você olhe com a perspectiva dos céus. Amém? E que em nome de Jesus você possa viver um ano extraordinário para a glória de Deus. Eu estou muito empolgado porque eu sei que esse ano de 2024 foi um ano extraordinário. E eu sei que ainda há tempo, e eu quero profetizar sobre a tua vida. Ainda há tempo de você viver milagres ainda esse ano. Você recebe isso em nome de Jesus? Eu creio que nós podemos ainda viver milagres. Faltam ainda 3 dias para a gente poder virar esse ano. Mas eu quero declarar que você ainda vai contar um testemunho ainda esse ano, em nome de Jesus. Amém? Gente, abra a Bíblia aí em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, a partir do versículo 33. Hoje nós vamos aprender com Gamaliel. Amém? Atos capítulo 5, a partir do versículo 33. Quem trouxe Bíblia aí, levanta a Bíblia aí, em nome de Jesus. É, isso aí, ó. A galera está começando a trazer Bíblia para a igreja. Posso falar um negócio antes da gente ler o texto bíblico? Coloca uma meta para 2025. De você chegar no final de 2005 e você ter lido a palavra de Deus toda. Amém? Existem metas que a gente faz, pessoais. A gente faz planejamento financeiro. A gente faz planejamento para poder casar, a gente faz um monte de coisas, mas muitas vezes a gente não faz o planejamento para poder se dedicar à leitura da palavra. E a gente esquece que a Bíblia diz em Mateus 6,33, que se a gente buscar Ele em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Então eu estou falando isso de uma forma extremamente racional, para você pensar. Porque muitas vezes, cara, a gente planeja tudo e a gente esquece que o principal, que é se dedicar, mergulhar na palavra de Deus e continuar crendo que Deus ele vai fazer muitas coisas na nossa vida, a gente não faz isso. Então que em nome de Jesus, se você tem uma meta para 2025, coloca isso no teu coração. Que você vai chegar no final de 2025 e falar assim, cara, eu li a palavra de Deus toda. Amém? Vai valer a pena. Então vamos lá? Atos capítulo 5, versículo 33 diz assim, ó. Ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então certo fariseu chamado Gamaliel, diga Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo, caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens. Porquanto há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram, e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele da mesma forma foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz, pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Vou repetir esse versículo 40. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados.
Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Olha esse versículo 41, cara. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Meu Deus do céu! E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Poderoso demais esse texto, cara. Então olha só, aqui em Atos capítulo 5, a gente vê os discípulos pregando o Evangelho. O Evangelho está se espalhando por todo o mundo. A Bíblia diz que em Atos capítulo 2, os discípulos estão reunidos numa casa, e de repente vem como um barulho muito alto, como um vento impetuoso. Ele entra naquela casa e todos são batizados no Espírito Santo. Todos foram batizados no Espírito Santo, por quê? Porque foi uma promessa de Jesus. Jesus virou para os discípulos e falou assim: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos pelo Espírito Santo. E eu já quero profetizar algo sobre a tua vida. Se Jesus falou algo ao teu respeito, se Jesus te prometeu algo, Ele irá cumprir em nome de Jesus. Só que os discípulos, eles estavam reunidos, e aí eles começaram a falar em línguas, e ali deu o início da igreja. E aí a Bíblia diz que Pedro se levanta, e uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. E a partir dali a gente vê os discípulos pregando o Evangelho, a gente vê mais e mais discípulos sendo acrescentados. No capítulo 2 a gente vê algo extraordinário acontecendo, há uma manifestação de Deus. As pessoas ficam abismadas, por quê? Porque até então elas nunca tinham visto aquilo. Tanto é que quando os discípulos são batizados com o Espírito Santo, as pessoas que estão vendo aquele movimento, elas acham que eles estão embriagados, de tão poderoso que é a manifestação de Deus. E eu acredito, cara, que nesses dias, o Espírito Santo quer te visitar em nome de Jesus. Aqueles que são discípulos estão com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo. E aí a Bíblia diz, cara, que os discípulos começam a pregar de uma forma ousada, e a igreja vai crescendo. Só que a partir do momento que a igreja vai crescendo, os discípulos eles vão se destacando, os discípulos vai criando uma fama, porque a Bíblia diz que aqui no capítulo 5, que as pessoas elas saíam com os enfermos na rua. Quando elas ouviam que os discípulos estavam naquela região, a Bíblia diz que eles começavam a pegar os enfermos e colocavam na rua, pegavam as camas e colocavam os enfermos, para que ao menos a sombra de Pedro passasse e aquelas pessoas fossem curadas. Então aqui no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, a gente vê a igreja crescendo de uma forma absurda. Só que ao mesmo tempo que isso é poderoso, isso também gera inveja. Eu já quero falar algo para você. Deus ele vai começar a fazer coisas extraordinárias na sua vida. Isso vai ser poderoso, cara. Mas eu já quero te dizer, cara, que independente de onde Deus te levar, independente de onde Deus te colocar, a minha oração é para que o teu coração continue sendo o mesmo coração do início. Você está aqui em nome de Jesus. Você vai ver que Pedro ele chega em um lugar, em uma cidade, em uma casa, e as pessoas olham para Pedro e as pessoas querem endeusar Pedro. A Bíblia diz que chega um cara que ele se prostra diante de Pedro, como se Pedro fosse um Deus. Pedro na mesma hora, imediatamente Pedro pega aquele cara pela mão e fala para ele assim, olha, eu sou homem como você. E isso é muito sério, por quê? Porque pessoas elas começam bem, mas no meio do processo elas começam a se perder. Deus começa a fazer, Deus tira pessoas de um lamaçal do pecado, tira a pessoa da miséria,
E aí de repente Deus começa a prosperar aquela pessoa, Deus começa a fazer coisas extraordinárias. Só que aquela pessoa, ela não consegue lidar com a fama, com aquilo que Deus está entregando. E a minha oração, cara, em nome de Jesus, é para que você abra não apenas o teu entendimento, mas que você abra o teu coração também para essa palavra entrar como revelação, para que você nunca esqueça disso. Você nunca esqueça disso. Por quê? Porque a Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo. Vocês ouviram isso em nome de Jesus? A Bíblia diz que melhor é o fim, cara. Por que melhor é o fim? Porque poucas pessoas chegam no fim com o mesmo coração do início. Eu sei que Deus vai fazer, Deus já está fazendo muitas coisas com a Real Amor. Sim ou não? Amém? Mas independente de onde Deus nos levar, independente do crescimento que Deus vai nos dar, o nosso coração vai ser o mesmo coração do início. Amém? Em nome de Jesus. Você em 2025, você vai vir para o ministério. Amém, gente? Amém? 2025 você vai começar a exercer o chamado que Deus tem para a tua vida. 2025 você vai sair dessa cadeira aí, em nome de Jesus. Tem pessoas que parece que tem o nome dela na cadeira. Você senta no mesmo lugar, todo ano, todo dia, todo culto. Mas você vai sair, você vai parar de esquentar essa cadeira aí, em nome de Jesus. E você vai começar a viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Sabe, tem um cara aqui na Real Amor que eu gosto, que ele fala assim: cara, não seja egoísta. Amém? Não seja egoísta não. Você tem uma porção que Deus te entregou, que precisa ser derramado sobre as pessoas. Amém? Então para de ficar aí, sabe, olhando e não, deixa a vida me levar. Não há mais tempo para isso, cara. Você tem 3 dias para se posicionar. Amém? Talvez hoje vai ser o dia do seu posicionamento. Você vai falar assim: Deus, eu entendi, e a partir de agora eu vou esquecer tudo aquilo que fizeram, tudo aquilo que eu vivi, que deu errado. Amém? Deixa eu te falar, você vai dar certo. Amém? Em nome de Jesus. Sabe, tem pessoas que vivem paralisadas porque elas ficam presas no passado. Cara, em nome de Jesus, abra a tua mente, se posicione para o novo que Deus tem para você. Se você continuar, aí não sou eu que estou dizendo não, cara, é a própria palavra de Deus. Se você continuar sendo esse odre velho, Deus não vai derramar vinho novo. Porque a Bíblia diz que Ele só derrama vinho novo em odres novos. Você está aqui? Então seja esse odre novo, cara, disposto a receber o vinho que Deus tem para derramar sobre nós. E aqui em Atos capítulo 5, cara, se você for olhar os versículos anteriores, você vai ver os apóstolos, Deus usando os apóstolos de uma forma sobrenaturais. Os apóstolos começam a manifestar sinais e maravilhas. Tanto que a Bíblia diz, no versículo 12, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Olha que coisa extraordinária, cara. A Bíblia não está dizendo, Tony, que os sinais e maravilhas era realizado por Deus. Lógico que era por Deus, sim ou não? Só que a Bíblia dá ênfase que era realizado pelas mãos dos apóstolos. Deixa eu te falar, cara, Deus não mudou. Deus, Ele continua usando homens e mulheres comuns. Você está aqui? Deus, Ele continua usando homens e mulheres improváveis. Se você for olhar para a história dos apóstolos, só tem improvável. Só tem pessoa que ninguém dava nada aos olhos humanos. Mas quando Deus olhava para Pedro, Ele enxergava algo diferente. Talvez após a negação de Pedro, os próprios amigos começaram a condenar Pedro. Sim ou não? Talvez um amigo que Pedro
Pedro jamais imaginou que ele pudesse ouvir algo daquele amigo. Foi aquele amigo que falou assim: pô Pedro, não foi tu, velho, que falou que ia matar por Jesus, mas tu traiu. Você já parou para pensar nisso? Tanto é que quando Jesus ressuscita e ele aparece para aquela mulher, ele diz: olha, você vai e anuncia para os discípulos que eu ressuscitei. Diga para os discípulos e a Pedro. A Bíblia faz questão de destacar Pedro. Por quê? Porque talvez todo mundo estava olhando para Pedro de uma forma errada, mas Jesus já estava olhando para Pedro, sabendo o que Pedro ia começar a realizar. Você está entendendo? E aqui a Bíblia diz que os sacerdotes, os líderes, os mestres da lei, a Bíblia diz que eles começam a ter inveja daquilo que os discípulos estão realizando, ao ponto deles prenderem os discípulos. Dever de casa, Atos capítulo 5, amém? Ao ponto deles prenderem os discípulos. Só que a Bíblia diz que eles mandam prender. Só que a Bíblia diz que naquela noite, de uma forma sobrenatural, os discípulos foram libertos por Deus. A Bíblia diz que os guardas chegam lá para poder, os sacerdotes, os mestres da lei chegam lá no presídio para ver os discípulos. E a Bíblia diz que todas as guardas estavam posicionadas. Mas quando eles chegam no cárcere, cadê os discípulos? Deus tinha libertado os discípulos. E aí a Bíblia diz que eles saem desesperados ali da prisão. Quando eles entram no pátio do templo, o que os discípulos estão fazendo? Pregando. Porque aquele cara que tem uma missão dentro do coração, escute isso que eu vou te falar. Aquele que tem uma missão dentro do coração, nada pode te deter. Cara, se Deus colocou algo dentro do teu coração, cara, prossiga. Vai pra frente. Luta. Combata o bom combate. Entenda que você está em guerra. Entenda que se preciso for, Deus vai te livrar de todas as coisas. Como Deus livrou os discípulos da prisão. Só que eles tinham uma paixão dentro do coração. Deus tinha colocado uma missão dentro deles. E aí eles olham e falam assim: cara, essa prisão não é nada diante da missão que Deus confiou em minhas mãos. Então eu vou continuar pregando. E aí a Bíblia diz que quando esses sacerdotes, esses mestres da lei, esses fariseus, eles chegam no pátio do templo, os discípulos estão lá pregando. E aí eles mandam chamar os discípulos. Eles pegam os discípulos. Só que é interessante que a Bíblia fala o seguinte, que agora eles pegam os discípulos não de uma forma violenta. Eles pegam os discípulos agora de uma forma pacificada. Tá certo, né? De uma forma pacificada. Por quê? Porque os discípulos estavam pregando sinais. Deus estava usando os discípulos com sinais e maravilhas. Aí a Bíblia fala que eles pegam os discípulos de uma forma pacífica, porque eles estavam com medo de serem apedrejados pela multidão. E aí eles pegam os discípulos, e aí eles fazem uma reunião. E aí aqui vem esse personagem que hoje vai nos ensinar algumas coisas, que é Gamaliel. Gamaliel, a Bíblia destaca ele de uma forma poderosa. Gamaliel, Flávio Joséfo, ele escreve no seu livro, A História dos Hebreus, que Gamaliel, ele era reitor da maior universidade de sua época. Esse Gamaliel aqui é o professor do apóstolo Paulo. Lembra que a Bíblia diz que Saulo, ele era ensinado aos pés de Gamaliel? É esse Gamaliel que está aqui, nesta reunião. Então era uma pessoa que tinha um destaque. Era uma pessoa que todos os fariseus, eles respeitavam. Por quê? Por conta da sabedoria, por conta da eloquência, por conta daquilo que Gamaliel, ele carregava.
E aí nessa reunião, que eles estão agora para decidir se vão não mais prender os discípulos. Agora essa reunião aqui é para decidir se eles vão matar ou não os discípulos. E aí de repente Gamaliel se levanta, cara, nessa reunião. E aí ele começa a falar, que foi o texto que nós acabamos de ler. E algo que me chama a atenção é que ele fala assim, olha, no versículo 39. Coloca o 39 aí. Ó o que Gamaliel fala. Se todavia proceder de Deus, não conseguirei jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. O que Gamaliel propõe ali para o Sinédrio? O que Gamaliel propõe para os fariseus? Ele fala assim, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês lembram de Teudas? Vocês lembram que quando Teudas se levantou, ele começou a fazer uma igreja? Ele até começou a ter 400 membros dentro da igreja dele. Só que quando ele morreu, todos os discípulos de Teudas se espalharam. Ou seja, não era de Deus aquela reunião. E aí ele começa a citar algumas pessoas. E aí Gamaliel fala assim, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar os discípulos irem em paz. Por quê? Porque se for de Deus, nós vamos nos levantar contra Deus. E não tem como se levantar contra Deus. Olha a sabedoria de Gamaliel. E algo que o Senhor colocou no meu coração, e que a gente precisa aprender com Gamaliel, ou talvez nós precisamos ser os Gamaliels desta geração. Por quê? Porque Gamaliel, ele é uma pessoa diferenciada. Primeira coisa que eu quero que você receba no teu coração: nunca na sua vida julgue algo ou alguém precipitadamente. Você está aqui? Amém? Nunca na sua vida. Se eu posso te dar um conselho como teu pastor, cara, nunca julgue alguém ou algo precipitadamente. Gamaliel, ele conseguiu fazer com que os fariseus olhassem de uma perspectiva diferente. Ele conseguiu fazer com que aqueles homens não julgassem os discípulos de uma forma precipitada. Por quê? Porque se Gamaliel se posiciona aqui e fala assim, não, vamos matar, na mesma hora os discípulos iam ser condenados à morte. Mas Gamaliel, ele se levanta e fala assim, olha, não vamos julgar precipitadamente não, vamos pensar aqui em algo diferente. E aí Gamaliel propõe algo. E na nossa vida nós precisamos aprender com Gamaliel. Por quê? Porque nós somos experts em julgar precipitadamente. A gente olha e a gente já deduz. Sim ou não? Ou só sou eu que sou o pecador aqui? A gente olha para uma situação ou para uma pessoa e a gente já deduz. E a gente já coloca isso como verdade. Gamaliel não. Gamaliel, ele começa a falar com as pessoas e falar assim, peraí, vamos pensar aqui diferente. Cara, lembra de Teudas? Lembra de fulano de tal? Então se esses que estão sendo levantados agora não forem de Deus, não vai dar em nada. Mas se for de Deus, a gente vai estar lutando contra Deus. Então, cara, em nome de Jesus, não seja uma pessoa que julgue precipitadamente. Eu estava vendo uma história de uma excursão que saiu de São Paulo e estava indo para Belo Horizonte. E dentro desse ônibus tinha um cara que todas as paradas ele pedia uma dose de pinga e bebia. Chegou numa outra parada, ele comprou uma garrafa e dentro do ônibus ele toda hora tomava uma cachaça. E é lógico que ele ficou bêbado. E aí tinha uma mulher que estava vendo aquele homem naquela situação e falou assim, isso é um absurdo. Como é que pode um cara bêbado desse jeito aí, ó?
Toda parada ele pede uma pinga, isso é um absurdo. E aí ela estava no banco de trás e tinha uma mulher no banco da frente. Aí a mulher do banco da frente se levanta e fala assim: olha, esse cara que você está falando é meu irmão. Aí ela, independente se é seu irmão, é um absurdo, é um bêbado. Por que ele está bebendo desse jeito? Desnecessário. Aí a irmã do moço falou assim: não, é porque nós estamos indo para Belo Horizonte, ele vai pegar o corpo da filha dele que acabou de morrer. Então a gente é mestre em julgar. A gente é mestre em apontar o dedo. E o próprio Jesus, ele disse que da mesma medida que você medir, você será medido. O próprio Jesus falou assim: olha, tira a trave do teu olho. Então eu prefiro continuar tentando olhar para as pessoas não com a perspectiva minha. Porque se você olhar com a sua perspectiva de vida, você vai avaliar aquela pessoa na sua perspectiva. E talvez a sua perspectiva está errada. Por quê? Porque você não passou o que aquela pessoa passou. Você não enfrentou o que aquela pessoa enfrentou. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ser uma geração, cara, que vai olhar para o ser humano com a perspectiva do céu. E não com a nossa perspectiva meramente humana. Porque se a gente continuar olhando com a nossa perspectiva, a gente sempre vai se colocar à frente. Então Gamaliel hoje está dando um conselho. Se ele pudesse hoje aconselhar a gente, ele estava falando assim: ó, não julgue precipitadamente, cara. Porque talvez você pode errar. Ah, pastor, mas eu tenho minha opinião. Cuidado. Cuidado com a sua opinião. Cuidado com seus achismos. Cuidado com a sua caneta pronta para poder, sabe, dar uma sentença de morte. As pessoas mais próximas de mim, cara, sabe que é muito difícil eu desistir de alguém. Muito difícil. Semana passada mesmo eu ouvi falando assim: ah, pastor, mas tu fica perdendo tempo. Só que dentro de mim, cara, não é perda de tempo. Eu continuo acreditando na transformação das pessoas. Eu continuo acreditando que em um momento a chave vai virar. Eu continuo acreditando que se a gente não desistir do próximo, o amor vai constranger. O cuidado vai gerar algo dentro dessa pessoa. E aí muitas vezes a gente fala assim: ah, mas é porque essa pessoa nunca se posiciona. Mas você está dentro dela para saber? O que hoje eu estou querendo que vocês reflitam é: vamos parar de ser essa pessoa que sentencia e vamos nos colocar na brecha. Amém? Vamos lutar junto. Vamos estender a mão. Porque o evangelho é sobre isso. É sobre estender a mão e falar assim: cara, eu estou com você. Eu não vou desistir de você. Mesmo que a pessoa pise na bola, cara. Pessoas pisaram na bola com Jesus, que nunca errou. Jesus está num tribunal. E as pessoas decidem por Barrabás. Jesus está na cruz, cara. E as pessoas estão falando para ele:
crucifica-o. Jesus, que nunca errou. E aí Jesus, na sua maior dor, que a Bíblia diz que não ficou uma gota de sangue no corpo de Jesus, Jesus olha para Deus e fala assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você está entendendo o quanto o nosso evangelho está tão distante do evangelho de Jesus? A gente cresceu demais, Maísa. E aí a gente se acha o doutor da lei. A gente é como aquelas pessoas que chegaram para Jesus com a mulher pecadora. E nós somos assim. A gente chega com pessoas que erraram e fala assim: olha, ele errou. A lei manda matar. Já se passaram muitas gerações, mas a gente ainda continua com as pedras na mão. Que em nome de Jesus, cara, a gente venha deixar as pedras de lado. Amém? E a gente não venha julgar precipitadamente. Outra coisa que Gamaliel nos ensina, que você precisa entender isso. Eu estou aprendendo, eu confesso que hoje, quando eu escrevi isso, eu falei: cara, isso primeiro serve para mim. Você quer receber isso em nome de Jesus? Não tome decisões no calor das emoções. Amém? Não tome decisões no calor da emoção. Gamaliel poderia muito bem, como um mestre da lei, como um fariseu, ele poderia muito bem falar assim: não, peraí, diante da lei eles estão errados. Mas ele não agiu no calor da emoção. Ele respirou. Amém? Quem é casado aqui em nome de Jesus? Você vai ter que respirar muitas vezes. Sim ou não? É. Porque senão a gente só faz merda. Se a gente continuar tomando decisões no calor da emoção, a gente só vai destruir o nosso relacionamento. Amém? E eu estou falando porque eu tenho aprendido isso. E esses dias, cara, Deus está colocando situações que eu falo assim: Jesus amado, algumas eu consigo vencer, outras não. Outras eu erro. Sabe, antes de ontem mesmo aconteceu uma situação dentro do meu carro com meu filho. Eu falei assim: bicho, para que eu tive atitude dessa com Isaac? Calor da emoção. Sabe? Aí toma decisão no calor da emoção. Nós precisamos melhorar, cara. Amém? Não ache que o Espírito Santo não possa pegar sua personalidade e fazer assim, ó. Ele quer fazer isso. Amém? Então para com esse discursinho de que eu sou assim. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. É você se colocando numa posição e Deus em outro lugar e falando assim, é como se você falasse assim: não, Deus, você não pode interferir aqui em mim. Isso é egoísmo. Então, não tome decisões no calor da emoção. Outra coisa, observe o que está acontecendo ao seu redor. Amém? Gamaliel nessa reunião, ele começou a observar. Aí ele lembrou de Teudas, ele lembrou de outro cara que foi levantado também. E aí ele começou a analisar aquela situação e fez uma proposta para os fariseus, que a Bíblia diz que essas palavras de Gamaliel convenceram eles. A minha oração, cara, é que você seja um Gamaliel nesta geração. Amém? Que diante de situações difíceis,
Você não seja aquela pessoa que vai colocar mais lenha na fogueira para o fogo aumentar. Você vai ser aquela pessoa que vai olhar ao redor. Você vai olhar tudo diante de você e vai falar assim: peraí. Existe esse caminho aqui, gente. Quando todas as pessoas estiverem, determinando algo, você vai olhar ao redor, como Gamaliel fez. E Deus vai te dar sabedoria para se posicionar e falar assim: não, peraí, vamos aqui, vamos pensar diferente. Eu sei que essa pessoa está errada, mas vamos pensar diferente. Eu sei que eles estão tumultuando, eu sei que eles estão bagunçando tudo, mas vamos pensar diferente. Vocês estão entendendo em nome de Jesus? Então, entenda que nós precisamos ser essas pessoas que observam tudo que está acontecendo ao redor. Outra coisa que Gamaliel vai nos ensinar: confie 100% na soberania de Deus. Eu vou repetir: confie 100% na soberania de Deus. Tem situações que estão acontecendo na tua vida, que você está olhando e falando assim: cara, e agora? Confia na soberania de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Talvez você está olhando e falando assim: mas está dando tudo errado. Posso falar? Está dando tudo errado para poder dar certo. Porque Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. E aí muitas vezes, cara, a gente perde a noção da soberania de Deus, porque a gente está mais focado no problema. A gente está focado na situação que está nos cegando. E a gente não percebe que Deus, Ele é soberano. E que Deus está cuidando de todas as coisas. Hoje a minha oração, cara, é para que a tua visão espiritual aumente ainda mais. Sabe, você vai sair desse culto aqui falando assim: Deus, obrigado por essa palavra. Eu já estava desistindo, mas hoje eu decido continuar crendo na sua soberania. A Bíblia diz que nós somos espirituais. E as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Existem situações na nossa vida que Deus, Ele permite para você entender essa soberania. Amém? Só que a gente está acostumado o tempo todo estar com o controle na mão. A gente não confia. É ou não é? A gente não confia. A gente canta que a gente confia, mas a gente não confia 100%. E Gamaliel está falando para todo mundo, cara. Deixa eu falar um negócio para vocês. Deus, Ele é soberano. Se for Ele que está levantando essa galera, a gente não pode ir contra Deus, porque Ele é soberano. Entende? Entende quanto isso é poderoso, cara? Entende que muitas vezes a gente precisa ter atitudes como Gamaliel teve. Você precisa ser um pacificador. Está aqui? Amém? Quando o negócio está pegando fogo, você tem que ser um pacificador. Quando todo mundo está falando assim: vamos matar, você não. Você vai falar assim: não, vem cá, vamos pensar diferente. Quando todo mundo está condenando, você vai ser um Gamaliel que vai falar assim: vem cá, vamos pensar diferente. Vamos ter uma outra visão. Eu não sei você, cara, mas desde ontem eu estou refletindo nesse texto, sabe? E eu falei assim: cara, olha só,
Hoje nós estamos aprendendo aqui com um fariseu. Soa até estranho, né? Mas você vai ver que Deus, ele levanta quem ele quer, a hora que ele quer. Amém? Você vai ver na história bíblica, cara, Deus levantando reis para livrar o povo. Deus levantando pessoas do nada para coisa nenhuma, para que o propósito dele se cumprisse. Aqui Deus levantou Gamaliel. Amém? Para que os discípulos não fossem mortos aqui nessa época, nesse tempo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Gamaliel convenceu todos os fariseus. E eles liberaram os discípulos. Chicotearam eles primeiro, né? Porque eles também não iam ser tão bonzinhos. Mas o que me choca, cara, é que a Bíblia diz que os apóstolos, eles ficaram contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por conta do nome. Meu Deus do céu, velho. Não é poderoso, cara? A gente quer desistir de Jesus porque a gente passou por uma situação difícil na igreja. O irmão não falou com a gente fica magoado. Os discípulos estão aqui falando assim: olha, eu me considero digno de ser humilhado por conta do nome de Jesus. Então que a nossa fé venha aumentar, amém? Que nesse último culto de domingo de 2024, cara, porque o nosso último culto é terça-feira, na virada, amém? Cara, vai ser uma noite incrível, sério. Hoje eu estava aqui vendo o ensaio do coral. Sério, eu fiquei arrepiado ali. Estava ali na mídia e eu fiquei assim, meu Deus, cara. Eu não sei se é Deus ou é a fé do Vinícius, de olhar para um povo que eu falo, bicho, como é que pode? Eu estava olhando aqui para o coral e eu estava contando assim, de verdade, quem é que canta? E aí eu falei, cara, quem canta de verdade mesmo? Acho que tinha 2 pessoas, não sei nem se 2, né, Vinícius? Mas, cara, Deus levanta improváveis. E eu estava vendo a música e eu falando assim, cara, como é que pode, eles estão conseguindo? Não vou dar spoiler não, mas você vai ver terça-feira. Mas sabe o que é isso? São pessoas com coração disposto a obedecer, sabe, disposto a sacrificar. A galera saiu daqui, era que horas? 4 e pouca da tarde, não foi? Desde manhã, ensaiando. 4 e pouco da tarde. E eu tô olhando aqui, tá todo mundo aqui de novo. E eu falei, cara, isso é paixão por Jesus. Sabe, isso é olhar e falar assim, cara, vale a pena. Vale a pena se sacrificar. Vale a pena se doar. Amém? Em nome de Jesus. Cara, 2025 você vai sair desse banco. Cara, não sei porquê, mas sabe, o Espírito Santo parece estar gritando dentro de mim para falar com você. Você vai voltar a se posicionar. Sabe, você vai agarrar o ministério que Deus te deu e falar assim, eu vou cumprir com esse chamado, Jesus. Porque quem te escolheu foi Deus. Quem te chamou foi o próprio Senhor, não foi homem nenhum. Sabe, então se posicione. E que nós sejamos esses Gamaliéis, sabe, dessa geração. Que em nome de Jesus, cara, tenha isso dentro de você. Não julgue precipitadamente. Não tome decisões no calor da emoção. Observe o que está acontecendo ao seu redor e confie na soberania de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. Quero abençoar a tua vida, cara. Quero declarar que nós viveremos 100% daquilo que Deus
tem reservado para nós. A minha oração é para que essa palavra não seja mais uma palavra, mas que ela se revele, como Deus revelou ela dentro de mim, sabe? De ontem para hoje. Eu comecei a pensar, falando assim, poxa, eu preciso ter atitudes diferentes. Eu preciso, diante de uma situação difícil, ter um olhar diferenciado. Eu não posso agir no calor da emoção. Cara, todas as vezes, eu sei que você já passou por isso. Todas as vezes que você tomou uma decisão no calor da emoção, deu ruim. Sim ou não? É verdade isso. Eu sempre falo para as pessoas, principalmente no discipulado, nunca tome uma decisão em tempos difíceis, porque certamente você vai se arrepender. A situação está difícil, respira. A situação está problemática, calma. Não tome decisão. Ah, pastor, mas agora eu vou me separar. Calma. Não tome decisão precipitadamente. Ah, mas você não... Calma. Respira. Deus pode restaurar tudo. Amém? Deus pode fazer. E Ele vai fazer. Só que você precisa continuar crendo. Lembra do último tópico aqui? A soberania de Deus. Continue crendo na soberania de Deus. Deus pode mudar toda e qualquer situação. Deus pode mudar a pessoa. Amém? Os améns aumentaram. Deus pode. Deus, Ele é soberano. Amém? Então feche seus olhos agora. Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado porque hoje o Senhor está nos ensinando, Deus, a olhar não com um olhar humano, mas olharmos com o olhar do céu. Até porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor nos deu a mente de Cristo. Ah, Jesus, como eu preciso pensar como o Senhor pensa. Como eu preciso, Deus, olhar como o Senhor olha. E a minha oração, ó Deus, é para que tudo aquilo que está embaçado na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, a partir de hoje, Deus, haja um toque sobrenatural nos olhos, e que eles consigam enxergar aquilo que o Senhor está vendo, aquilo que o Senhor já liberou, Pai. A minha oração, ó Deus, é para que sonhos voltem aos corações, e que o Senhor continue, Senhor, fazendo a sua obra em nossas vidas. E eu oro, Espírito Santo, é para que cada um dos meus irmãos aqui, Pai, dê passos em direção àquilo que o Senhor tem, em direção ao propósito do Senhor. Que em nome de Jesus, como o Senhor levantou Gamaliel, Pai, naquela reunião, naquela situação, e fez com que outras pessoas enxergassem de uma forma diferente. Levanta, Senhor, Gamaliéis neste tempo. Que quando tiver uma reunião que todo mundo está enxergando apenas está enxergando apenas a morte, que os Gamaliéis desta geração venham a enxergar a vida. Senhor amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esta palavra. Obrigado porque eu sinto no meu espírito, Deus, o Senhor trazendo essa revelação para dentro de muitos corações, de pessoas que estão assistindo o nosso culto online agora. Seja visitada agora em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Enquanto o nosso time de adoração canta uma canção aqui, cara, eu quero que você fale com Jesus, sabe? Talvez
você tem sido uma pessoa que o tempo todo julga, o tempo todo analisa as pessoas na sua perspectiva. Que hoje você possa falar: Deus, eu quero olhar agora a partir da tua visão. Como seria bom se todo mundo passasse o que você passou. Talvez o que você passou deu certo, mas glória a Deus, cara, é a sua vida, é a sua experiência. Isso não significa que vai ser igual ao outro. Olha aqui para mim rapidinho. A gente tem uma mania, principalmente os pais, de falar assim: eu vou fazer com meu filho o que meu pai fez comigo. Pode falar? Está errado. Você não pode agir dessa forma. Você tem que agir com o seu filho da forma que a Bíblia diz que você tem que agir. Porque senão você vai estar matando o seu filho. Ah, mas eu me tornei homem. Cuidado. Cuidado. Porque a geração é outra. Você está aqui? Eu não estou dizendo que você não deva ensinar. Pelo contrário, você precisa ensinar o que a Bíblia diz, e não as suas experiências. Até porque você é uma nova criatura. Amém? Eu não sei porque o Espírito Santo está falando, sabe, para poder falar isso para os pais. Se a gente agir como os nossos pais agiram conosco, a gente pode perder os nossos filhos. Então toma cuidado. A Bíblia diz: retenha o que é o quê? O que é bom. Tem coisas que foi muito bom. Tem coisas que foram muito boas. Aproveite isso. Mas tem coisas que o seu pai herdou do seu avô, e que a culpa não é dele, mas agora a responsabilidade está nas suas mãos. E aí é o que você vai fazer com aquilo que Deus confiou em suas mãos. Sabe, não permita que o teu filho, a tua filha, viva traumas que você passou. Glória a Deus que você venceu, mas seu filho não precisa passar por aquilo que você passou para se tornar tudo aquilo que Deus quer que ele se torne. Amém? Vocês recebem isso em nome de Jesus? Amém. Com todo amor, sabe, com todo temor. Eu sei que o Espírito Santo está falando isso aqui para pessoas. Não transfira. Não transfira. Ao mesmo passo, sabe o que o Senhor está falando? Pessoas que chegaram no real amor e que hoje vivem uma vida, glória a Deus por isso, uma vida livre de religiosidade, livre de dogmas. Mas não ache que aquilo que você viveu lá no passado, tudo foi ruim. Não foi. Existem pessoas aqui na Real Amor que vieram de igrejas extremamente tradicionais. Mas eu posso te falar, retenha o que é bom. Não é para você descartar tudo, porque teve muitas coisas que você viveu lá atrás, na igreja tradicional, na igreja religiosa, que moldou o teu caráter, e que você precisa não esquecer. Porque muitas vezes a gente vem com esse discurso de liberdade. Cuidado. Tem coisas que eu falo assim, cara, como valeu a pena isso? E valeu a pena para eu ser o que eu sou hoje. Então que tudo aquilo, cara, que você viveu,